Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, o Centro Espírita André Luiz, para mais uma palestra virtual. Queremos inicialmente deixar aqui nossos agradecimentos ao nosso irmão Leandro, que também trabalha aqui na nossa casa, pelo presente que ele nos deixou através da sua arte, através da sua música, que realmente iniciou o nosso preparo de ambiente musical. Obrigado, Leandro. Continue divulgando a nossa doutrina através da sua arte, através da sua música. Gostaríamos também de lembrar a todos que a partir de 1º de fevereiro nós estaremos colocando no nosso site as informações a respeito do início do nosso semestre de estudos. Nossa casa oferece a oportunidade de estudos da doutrina espírita, iniciando pelo estudo do Evangelho, depois pelo estudo sistematizado da doutrina espírita, estudo da mediunidade e por aí vai. Mais informações no site. E também, iniciando também em 1º de fevereiro, vai estar no nosso site as informações a respeito do início dos trabalhos da evangelização da infância e juventude, onde nós iniciamos nosso trabalho da infância com o trabalho sobre a evangelização no ventre, um trabalho novo, e quem quiser saber mais sobre isso, também no nosso site www.caldf.org.br. Vamos então iniciar as atividades, a palestra pública, depois do nosso preparo de ambiente musical, pedindo àqueles que assim desejarem que coloque ali o seu copinho com água, ou então uma garrafinha para que essa água possa ser fluidificada, porque nesse momento a espiritualidade já está trabalhando. E durante a palestra nós vamos receber não só os remédios, mas até mesmo os tratamentos que nós estivermos precisando. Então vamos fazer nossa prece inicial, buscando uma posição tranquila, com os nossos pensamentos elevados ao nosso Pai maior, ao nosso Mestre Jesus, nosso querido irmão maior também, para que eles permitam que os bons Espíritos nos assistam, estejam conosco, nos auxiliando, mais uma vez, a compreensão, as reflexões que possamos fazer durante as palavras que a nossa irmã Rita irá nos trazer. Que as suas palavras possam encontrar os nossos corações dóceis ao aprendizado, para que assim possamos nos tornar pessoas melhores, aprender um pouco mais do nosso Evangelho, do Evangelho de Jesus. Que esses amigos fiquem conosco, nos proteja e inspire a nossa irmã, que será portadora da palavra de hoje, para que nos traga as palavras que nós precisamos. E que a tua paz, Mestre Jesus, permaneça conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então passamos a palavra à nossa irmã Rita, que é trabalhadora da nossa casa, e hoje ela vai nos falar sobre o dever. Então está com você a palavra, Rita. Boa palestra. Olá, amigos, olá, amigas, companheiros do Centro Espírita André Luiz. Que a paz do Mestre Jesus permaneça com todos nós. É uma grande satisfação estar aqui com vocês e o nosso abraço fraterno a todos vocês que estão aqui nos assistindo neste momento. As nossas reflexões de hoje analisam a questão do dever, conforme as considerações trazidas por Leon Denis na obra Depois da Morte, capítulo 43, e também numa mensagem ditada pelo Espírito Lázaro, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Leon Denis foi um pensador espírita, médium e um dos principais continuadores do Espiritismo
ao lado de Gabriel Delane e Camille Flammarion, após o desencarne de Allan Kardec. Lázaro de Betânia é um personagem bíblico descrito no Evangelho como um amigo de Jesus, um amigo que Jesus teria ressuscitado. Lázaro era irmão de Marta e Maria e também é um dos espíritos da codificação kardeciana. Mas o que é o dever? Nós fomos procurar no dicionário, encontramos que o dever é a obrigação de fazer ou deixar de fazer alguma coisa, imposta por lei, pela moral, pelos usos e costumes e pela própria consciência. Muitas pessoas confundem obrigação com dever, mas há uma pequena diferença. Obrigação é a necessidade moral do indivíduo proceder de determinada forma. Já o dever é o procedimento a que ele está obrigado, ou seja, é o cumprimento das obrigações. O dever é algo que deve ser feito, mas que uma pessoa pode deixar de fazer. E encontramos no dicionário também algumas expressões, como dever de honra, que é aquela que resulta das leis e convenções estabelecidas pela sociedade. Em termos sociais, o dever é um dos meios que uma comunidade tem para organizar-se. Então, nós temos o dever de trabalhar, de ir à escola, pagar os impostos, cumprir as leis. Outra expressão é dever de consciência, que é aquele que deriva da noção que o homem deve ter do que é bom e justo. Todo ser humano tem os seus valores pessoais, que se tornam normas de atuação correta. O problema é que no nosso atual estágio evolutivo, nas nossas imperfeições, muitas vezes o que é correto para um não é aceito para outro. Então, diante das situações, nós precisamos organizar o nosso pensamento, avaliar a situação e as circunstâncias, pesar os pós e os contras e decidir-se por um comportamento. O dever, portanto, está entregue ao livre-arbítrio, ao direito que temos de escolher entre o certo e o errado, entre o fazer e o não fazer. Mas a nossa consciência sempre nos adverte quando nós nos enganamos, nos estimulando e sustentando para que decidamos sempre pelo certo, pelo bom, pelo bem, pelo belo. Outra expressão é o dever moral. Dever moral é aquele que se assume livre e voluntariamente. O dever moral é sempre estimulado pela consciência e não pelas regras sociais. O dever moral é algo que vem do nosso íntimo, vem lá de dentro, e não pelas leis da sociedade. E o que é moral? Os benfeitores, em O Livro dos Espíritos, na questão 629, nos dizem que a moral é a regra da boa conduta e, portanto, a distinção entre o bem e o mal. E nos dizem ainda que o bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus e o mal é tudo que dela se afasta. Então, fazer o bem é se conformar à lei de Deus, e fazer o mal é infringir essa lei. E eles nos dizem ainda que para ser agradável a Deus, não basta que não façamos o mal, é necessário que façamos o bem no limite de nossas forças. Então, nós não podemos ficar na inércia sem fazer nada, é necessário fazermos o bem. O dever moral está precisamente em evitar o mal e fazer o bem. E nesse sentido, Leon Denis
inicia o capítulo 43, nos falando que o dever é o conjunto das prescrições da lei moral. Lei moral é a regra pelo qual o homem deve conduzir-se nas relações com seus semelhantes e com o universo inteiro, nos diz Leon Denis. Dever, portanto, é um conjunto de princípios e obrigações morais que consiste em ter a consciência estimulada para o bem consigo mesmo e com o próximo, seguindo o livre-arbítrio da forma mais salutar possível, na observância da lei de Deus. A lei de Deus são as leis naturais. Elas estão escritas na nossa própria consciência. Mas para nos lembrarmos dessa lei que muitas vezes nós menosprezamos, nós esquecemos, os benfeitores vieram nos trazer elas de forma detalhada e foi escrita, codificada por Kardec na terceira parte de O Livro dos Espíritos. São 10 leis morais que nós devemos estudá-las e nos esforçarmos para colocá-las em prática. As leis morais abrangem tanto as regras da vida do corpo quanto as da vida da alma. Nós somos cidadãos do universo, estamos todos interligados uns com os outros, interligados com a natureza. Então, a ação de um indivíduo vai interferir na vida do outro, vai interferir na natureza, assim como a ação de outra pessoa ou que acontece na natureza vai interferir também em nós. Qualquer desajuste no universo nos causa desarmonia. Tem uma história de um autor desconhecido que nos diz que nos Alpes italianos existia um pequeno vilarejo que se dedicava ao cultivo de uvas para a produção de vinho. Uma vez por ano, lá ocorria uma festa para comemorar o sucesso da colheita. A tradição exigia que nessa festa, cada morador do vilarejo trouxesse uma garrafa do seu melhor vinho, para colocar dentro de um grande barril que ficava na praça central. Entretanto, um dos moradores pensou: por que deverei levar uma garrafa do meu mais puro vinho? Levarei uma de água, pois no meio de tanto vinho, o meu não fará falta. Assim ele pensou e assim ele fez. Na hora da festa, como era de costume, todos se reuniram na praça, cada qual com sua caneca, para pegar uma porção daquele vinho, das misturas dos vinhos. Contudo, ao abrir a torneira do barril, um silêncio tomou conta da multidão. Daquele barril saiu apenas água. Como isso aconteceu? Foi que todos pensaram como aquele morador: a ausência da minha parte não fará falta. Aí está a lição, meus irmãos. Muitas vezes nós não valorizamos as nossas obrigações, não valorizamos, nós menosprezamos os nossos deveres. E pensamos: se eu não fizer a minha parte, isso não terá importância alguma, isso não fará falta. Mas nós não podemos pensar dessa forma, temos que pensar diferente. Fazer a nossa obrigação independente do que os outros possam estar fazendo. O que o outro está fazendo não interessa, não é porque o outro não está cumprindo a sua parte que eu vou deixar de cumprir a minha. Cada um vai responder perante a justiça divina pelas suas próprias ações. Eu vou responder pelas minhas ações e o outro vai responder pelo que ele faz.
Portanto, a ausência ou falta de empenho no cumprimento de nossos deveres compromete nossos irmãos de caminhada. Lázaro, em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, nos diz que o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, em primeiro lugar, e em seguida para com os outros. Então, o dever é uma obrigação moral, é uma obrigação que vem do nosso íntimo, é uma obrigação que está estabelecida pela nossa própria consciência. E o nosso maior dever é conosco mesmo. A nossa principal tarefa é desenvolver a nossa individualidade, é trabalhar para a nossa evolução enquanto auxiliamos os nossos irmãos de caminhada. Portanto, são 3 os deveres indispensáveis à criatura humana: para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. O dever para com Deus consiste em buscar conhecer suas leis e se esforçar para praticá-las. O dever para consigo mesmo consiste em nos respeitarmos, em nos governarmos com sabedoria, em querermos e realizarmos somente o que for útil, digno e belo. E o dever para com o nosso próximo consiste em fazer o outro o que desejamos para nós, em amar ao próximo como a nós mesmos. Se eu quero para mim só o que é belo, útil e digno, eu vou querer isto para o meu próximo também. Leon Denis ainda nos fala do dever profissional, que é o cumprimento consciencioso das obrigações dos nossos encargos. Então, em nossas profissões, façamos o melhor possível, doemos o melhor de nós, façamos com amor. E o dever social, que nos convida a amar os homens, a trabalhar por eles, a servir fielmente ao nosso país e à humanidade. Como nos ensinou Jesus, nós estamos aqui para servir e não para sermos servidos. Leon Denis nos fala que o dever é risonho para uns, temível para outros, inflexível sempre. Ou seja, uns realizam seus deveres alegres, satisfeitos, sorrindo, cantando, com gratidão a Deus. Outros os realizam reclamando, blasfemando, xingando, e outros nem realizam com suas obrigações, com seus deveres. Mas nos diz Emmanuel que o descumprimento dos deveres gera em nós sofrimento. E por que é tão difícil para nós cumprirmos com os nossos deveres? É porque o dever sempre entra em conflito com o interesse pessoal. Nós nos perdemos nas ilusões das coisas materiais e esquecemos que somos espíritos imortais, esquecemos de desenvolver o nosso lado espiritual e entramos pela porta larga. Mas entre o dever e as ilusões, a consciência cobra sempre o dever. Emmanuel nos fala em Pensamento e Vida que de nada vale desertar do campo de duras obrigações em que nos vejamos sitiados. Ordena a razão, estejamos de sentinela na obra de paciência e de tolerância, de humildade e de amor, que fomos chamados intimamente a atender. Então, de nada vale nós desertarmos dos nossos deveres, porque mais na frente a vida vai nos cobrar experiências que nós não temos porque deixamos de fazer o que deveríamos ter feito. E o trabalho não feito hoje ressurgirá mais tarde acrescido de novos encargos. Continua Leon Denis nos falando que o dever ergue-se perante nós, apontando
escadaria do progresso, cujos degraus se perdem em alturas incomensuráveis. Ou seja, é através do cumprimento de nossos deveres que alcançaremos gradualmente a perfeição. E o Espírito Lázaro nos fala que o homem tem de amar o dever não porque o preserve dos males da vida, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. A nossa vida é feita de etapas, o nosso desenvolvimento espiritual é feito de etapa. E quando nós cumprimos com uma obrigação, quando nós realizamos bem uma tarefa, Deus nos confia outra tarefa maior, e assim sucessivamente. Então, nós temos que nos esforçar para realizarmos as pequenas coisas, para que Deus confie em nós grandes tarefas mais tarde. É no esforço, na realização das tarefas mais simples, que nos habilitaremos ao desenvolvimento de afazeres mais complexos. E qual é o meu dever? Muitas vezes nós nos questionamos: qual é a minha obrigação, o meu dever? Então, o meu dever é a execução das tarefas que nos surgem diariamente. O meu dever é varrer a casa, lavar a louça, é cuidar do meu filho, é ir para a escola, é ir para o trabalho, é ir realizando as pequenas tarefas que nos surgem diariamente. E Leon Denis nos fala que o dever não é idêntico para todos, varia segundo a nossa condição e saber. O dever varia segundo o nosso grau de adiantamento, nossas aptidões físicas, intelectuais e psíquicas. Então, é importante aos pais, desde pequena, dar obrigações aos seus filhos, né? Desde pequena, a criança deve ter deveres a cumprir, guardar seus brinquedos, preparar a mesa para a refeição, colocar a roupa no cesto para ser lavada e executar pequenas tarefas para que assim, ao crescer, ele possa ser um cidadão cumpridor das leis, cumpridor dos seus deveres. O cumprimento do dever nos traz paz de consciência, esclarece a razão, enobrece a vida, nos traz contentamento íntimo e fortifica a alma, nos diz Leon Denis. O Espírito de verdade, em O Evangelho segundo o Espiritismo, nos fala que o sentimento do dever cumprido nos dará a tranquilidade de espírito e a resignação. É no cumprimento de nossos deveres que alcançaremos a paz íntima. A paz de consciência é conquista daquele que já se harmonizou com as leis divinas, com aqueles que cumprem com seus deveres. E Chico Xavier nos fala que a questão mais aflitiva para o espírito no além é a consciência do tempo perdido. É chegar no mundo espiritual e verificar que não realizou, que não fez o que deveria ter feito, que perdeu a sua encarnação. Então ele vai rapidamente querer uma nova encarnação para fazer aquilo que deixou de fazer. Mas aí as circunstâncias serão outras, bem diferentes. Leon Denis nos fala que todos os espíritos superiores têm profundamente enraizado em si o sentimento do dever. Quanto mais o espírito evolui em inteligência e moralidade, mais vai valorizando os deveres, mais ele realiza com prazer e desprendimento. Os espíritos elevados realizam seus deveres com alegria, espontaneidade e amor. Então, o cumprimento do dever para os espíritos superiores é espontâneo, não tem essa dificuldade que tem para nós. Muitas vezes
É muito difícil para nós cumprir os nossos deveres, mas para eles é uma ação espontânea do amor. O Espírito Lázaro nos fala que o homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que a criatura e ama as criaturas mais do que a si mesmo. Então, se não existe alegria ou amor nos nossos atos, é preciso repensarmos. Será que eu estou cumprindo com o meu dever ou só estou fazendo a minha obrigação por fazer? É preciso entender que é necessário amar o dever e não apenas executar as obrigações que a sociedade nos impõe. André Luiz, no livro Sinal Verde, nos fala que toda pessoa que serve além do dever encontrou o caminho para a verdadeira felicidade. É necessário, portanto, fazer o que precisa ser feito, mesmo que ninguém nos peça, né? Fazer por amor, por prazer de ver o outro feliz, por prazer de ser útil. O trabalho feito com amor e dedicação enobrece a alma. E onde começa, onde termina o nosso dever? Perguntou Lázaro. E ele mesmo nos responde: o dever principia para cada um de vós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo, e acaba no limite que não desejais ninguém transponha em relação a vós. Ou seja, não façais aos outros o que não quereis que vos façam, e cumpramos com os nossos deveres, respeitando o direito do nosso próximo. Nós, não, nós devemos auxiliar sempre, mas não nos intrometer nas atividades do outro e não tirar a oportunidade do outro realizar suas próprias tarefas de aprender, de evoluir. Devemos apenas auxiliar. Neio Lúcio nos conta uma história que está em Jesus no Lar, capítulo 36. Certa vez, Jesus estava reunido com os apóstolos na casa de Simão Pedro. E os apóstolos, estavam ali discutindo entre si qual é a nossa maior dificuldade de realizar as nossas tarefas. Por que é tão difícil para nós encontrarmos a luz divina? Em que setor da luta espiritual se colocaria o mais complicado problema? E Jesus, olhando ali aquela discussão, contou-lhes uma história. Nos disse Jesus que um grande sábio possuía 3 filhos jovens e inteligentes. Em certa manhã, eles discutiam a propósito do obstáculo mais difícil de vencer no grande caminho da vida. O sábio, querendo dar uma lição aos filhos, querendo levar um aprendizado, deu-lhes uma tarefa. Iriam os 3 ao palácio do príncipe governante levar-lhes alguns presentes. O primeiro filho seria portador de um rico vaso de argila preciosa. O segundo levaria uma corça rara, um animalzinho raro. E o terceiro transportaria um bolo primoroso da família. Os 3 aceitaram a tarefa com muita alegria. Era uma pequena viagem de 3 milhas. No entanto, no meio do caminho começaram a discutir. O depositário do vaso não concordou com a maneira pela qual o irmão puxava a corça delicada. E o responsável pelo animal dava instruções ao carregador do bolo a fim de que não tropeçasse, perdendo o manjar. E o que levava o bolo aconselhava o portador do vaso valioso para que não o deixasse sair. E assim seguiam desatentos às obrigações que lhe diziam respeito, preocupados com a obrigação do outro.
Em dado momento, o irmão que conduzia o animalzinho descuida da própria tarefa a fim de consertar a posição da peça de argila nos braços do companheiro, e o vaso escorrega para espatifar-se no cascalho. Com o choque, a coça foge espantada, abrigando-se em floresta próxima. O carregador do bolo corre para impedir a fuga e o bolo cai no chão. Eles ficaram desapontados e muito irritados. E os 3 rapazes tornaram a presença paterna, apresentando cada qual a sua queixa e a sua derrota. Então o pai amorosamente lhes falou: aproveitem o ensinamento da estrada. Se cada um de vocês estivesse vigilante na própria tarefa, não colheriam as sombras do fracasso. O mais intricado problema do mundo, meus filhos, é o de cada homem cuidar dos próprios negócios, sem intrometer-se nas atividades alheias. Enquanto cogitamos da responsabilidade que competem aos outros, as nossas viverão esquecidas. Então está aí a lição, meus irmãos. Nós devemos auxiliar o outro e não se intrometer na tarefa do outro, ficar preocupado com a tarefa do outro e deixar as nossas esquecidas, porque enquanto nós preocupamos com a tarefa do outro, não realizamos a nossa. Emmanuel nos fala numa lição intitulada Conta Particular, que se cada cidadão cumprisse com o dever que lhe compete, 2/3 dos problemas sociais do mundo seriam resolvidos. Leon Denis continua nos dizendo que a honestidade é a essência do homem moral. A honestidade é a qualidade de ser verdadeiro, não mentir, não fraudar, não enganar. A honestidade é fazer o que é certo, mesmo que ninguém esteja olhando. A honestidade é um dever íntimo, eu comigo mesmo. Ninguém está vendo. O que posso fazer? Depende do meu livre-arbítrio. Eu posso bem proceder ou mal proceder. Mas a partir do momento que eu faço a minha escolha, eu vou arcar com as consequências dos meus atos. Honestidade é uma das primeiras virtudes a serem conquistadas por quem deseja a paz e a felicidade. A honestidade gera admiração, estima e consideração. O homem honesto tem consciência dos seus direitos e deveres. Muitas vezes nós ouvimos histórias de uma pessoa que encontrou uma carteira com grande quantidade de dinheiro e devolveu ao seu dono. A mídia enaltece, querendo demonstrar a raridade desse fato. Mas a pessoa honesta, o cidadão honesto, fala que nada mais fez do que a sua consciência pediu. Segundo Leon Denis, o homem honesto é um verdadeiro homem de bem. E nos diz também Leon Denis que a honestidade perante o mundo nem sempre é honestidade de acordo com as leis divinas, porque as apreciações da sociedade quase sempre são influenciadas por paixões e interesses materiais, ou seja, as leis humanas, elas são imperfeitas, porque nós somos imperfeitos. Somente as leis divinas são eternas. As leis humanas mudam com o progresso, com a evolução do homem. O que parece perfeito num século é bárbaro no século seguinte. O que é aceito em uma sociedade não é aceito em outra. O que é aceita numa década, na outra não vale mais. Então as leis humanas mudarão até que sejam colocadas em harmonia com as leis divinas. Então, nem sempre a legalidade de um ato o torna moral.
Nós temos, por exemplo, a lei do aborto, né? Que no Brasil a legalidade é em 3 casos: no caso de estupro, risco de morte da mulher e anencefalia. Mas os benfeitores nos diz que só há legalidade quando o aborto oferece risco de morte para a mulher, porque é melhor preservar uma vida que está em curso do que outra que está iniciando. Aquele que pratica o aborto está esquecendo de outra lei de Deus: não matarás. O homem honesto, ele busca o julgamento e o aplauso da sua própria consciência. Ele está sempre agindo de acordo com as leis divinas. Leon Denis nos fala que aquele que souber compreender todo o alcance moral do ensino dos espíritos tem do dever uma concepção ainda mais elevada. O ensino dos espíritos nos consola, nos impulsiona ao exercício do amor ao próximo. O dever do cristão, portanto, é trabalhar com energia para o seu próprio melhoramento e para o melhoramento de seu irmão. O dever do cristão é a aplicação da máxima: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, pois fora da caridade não há salvação. E Leon Denis nos fala também que a prática constante do dever leva-nos ao aperfeiçoamento. E ele nos traz algumas dicas para nos aperfeiçoarmos. Estudemos primeiramente a nós mesmos. Ele está nos convidando ao autoconhecimento. Nos diz ele, podemos estudar-nos em outros homens, ou seja, toda vez que um vício, um defeito em outro nos impressiona, observemos se nós não o possuímos também. Consideremos nossa alma pela sua realidade. É a autoaceitação, sabendo que nós somos espíritos imperfeitos, estamos sujeitos a erros, mas trabalharmos para nos melhorarmos. Nos diz também Leon Denis, submetamo-nos a uma disciplina rigorosa. Normalmente, a disciplina é encarada como algo difícil e desagradável, mas é necessário nós termos uma ordem pessoal para alcançarmos nossos objetivos. É necessário perseverar até que criemos o hábito. Nos diz Leon Denis que o hábito do bem facilita a sua prática. Só os primeiros esforços são penosos. Então, no início é difícil, mas quando criamos o hábito, praticamos automaticamente. Então, a vontade é o fundo sólido da alma, ou seja, querer é poder. Temos que educar os nossos hábitos, governar a nossa vontade e não ser governada por ela. Nos diz Leon Denis também que o homem não deve isolar-se de seus semelhantes, ao contrário, deve escolher suas relações, seus amigos, empenhar-se por viver num meio honesto e puro, onde só reinem as boas influências. Evitemos as conversas frívolas, os assuntos ociosos que conduzem à maledicência. Digamos sempre a verdade, quaisquer que sejam os resultados. Lógico que digamos a verdade com caridade. Retemperemo-nos frequentemente no estudo e no recolhimento, porque assim a alma encontra novas forças e novas luzes. Então devemos sempre nos recolher para meditar serenamente, guiar os nossos pensamentos, fazer uma leitura edificante, fazer uma prece. Com a prece, com esse recolhimento, que nós entramos em contato com o mundo espiritual e recebemos as inspirações para resolvermos as nossas tarefas, resolver as nossas dificuldades do dia a dia. E termina Leon Denis nos falando, possamos dizer ao fim de cada dia,
Fiz hoje obra útil. Alcancei alguma vantagem sobre mim mesmo. Assisti, consolei desgraçados, esclareci meus irmãos, trabalhei por torná-los melhores. Tenho cumprido o meu dever. É isso aí, meus irmãos. E como nos diz Emmanuel, pela execução do dever, exteriorizamos a nossa melhor parte, recolhendo a melhor parte dos outros. Toda vez que doamos o melhor que nós temos em nós, nós automaticamente receberemos o melhor de nossos irmãos. E quando o homem faz o que pode, Deus faz por ele o que ele por si só não pode fazer, nos diz Caibar Chútil. Então, muito obrigada pela atenção de vocês. Que Jesus nos abençoe. Graças a Deus. Agradecemos, então, a nossa irmã Rita pelas palavras, que realmente nos trouxe muitas reflexões. Muito obrigado, que você possa estar conosco em breve novamente. Vamos, então, lembrar que a nossa casa oferece as nossas palestras públicas aos domingos, às 17 horas, e às quartas-feiras, às 19 horas e 30 minutos. Então, todos eles estão convidados a estar conosco nesses 2 dias da semana, onde nós nos encontramos para a nossa palestra pública. Vamos, então, encerrar os nossos trabalhos, mais uma vez, fazendo uma prece de agradecimento. Vamos agradecer por essas palavras que a nossa irmã nos trouxe nesse dia de hoje, e que essas palavras, Senhor, possam nos trazer conforto, consolo, e que possamos dizer que estamos melhores do que antes. Abençoa a nossa casa, André Luiz, que está sempre conosco, do nosso lado, nos ajudando nas compreensões, nos estudos, sobretudo, Senhor, naquela frase famosa que é um esteio do Espiritismo, que fora da caridade não há salvação. Abençoa-nos a todos. Obrigado pela palavra da nossa irmã Rita. Obrigado pela oportunidade que essa casa nos concede de aqui estarmos colaborando, fazendo aquilo, mesmo sendo pouco, mas aquilo que está ao nosso alcance. Que Jesus abençoe o lar de cada um de nós e que os irmãos espirituais, nossos mentores, nossos protetores, nossos guardiães possam estar sempre nos amparando e que Jesus esteja conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Muito obrigado pela presença de todos e até a nossa próxima palestra. Olá, amigos do Centro Espírita André Luiz. O CEAL agradece àqueles que deram a sua contribuição para que a obra de ampliação do espaço físico fosse executada. Solicitamos que os nossos colaboradores continuem nos apoiando para que possamos cumprir nossos compromissos com os salários dos funcionários que cuidam da manutenção e segurança da nossa casa e também as despesas com água, energia elétrica, material de limpeza e etc. As doações podem ser de qualquer valor e podem ser via conta bancária ou na secretaria pela manhã. Mais informações no nosso site www.cealdf.org.br. O CEAL conta com a sua contribuição.